Boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos, bem-vindos. Noites, bem-vindos. Gente, eu tô vendo aqui, eu acho que a metade do Brasil tá toda agasalhada, né? Só a Isabela que tá lá no norte, né, Isabela, que tá bem, mas a maioria aqui tá todo mundo experimentando, né? O Uhum. friozinho. Aí Aqui a gente tá 5 com o horas da coração. tarde. É? Ah, É, que bom. Tá cedo aí. diferença de horário. Sim. Alguém está aqui a primeira vez? Vamos ligar as nossas câmeras para que a gente possa se ver, né? Se conectar realmente, estar aqui por inteiro. Quem está aqui a primeira vez, levante a mãozinha. A gente tem um local aqui para levantar a mão eletrônica. Acho que não tem ninguém de primeira Acho aqui, que não, não. né, Daniela? A gente está vendo os rostinhos conhecidos. Não parece, todos já veteranos. Que bom, então. Então, animados para o nosso encontro? Podemos começar a nossa leitura? O que que a gente escolheu hoje, Daniela? Ai, foi um testemunho bem interessante da Sophie, bem É, legal. Uhum. sim. Então, é na página 45 do, Isso. do livro Cosmic Power, né? Quem tem o livro pode acompanhar com a gente a leitura Uhum. e a gente pode escolher quem gostaria de ler. Eu posso ler também hoje, Daniela, porque eu acho que tem Uhum. número menor de pessoas. Vamos ver. Quem gostaria também conosco? A Gisele, né? Então a gente vai fazer assim, Eu, Débora. É a Oi? Gisele? É a Gisele. E- Elisa. Oi, Elisa, vamos deixar para uma próxima, porque eu vou hoje chamar a Gisele, mas na próxima vez a gente te chama, tá bom? Tudo bem. Obrigada. Então, Débora, eu vou começar, tá? Eu vou ler os dois primeiros parágrafos da página 45. Aí, Gisele, você entra com o terceiro parágrafo um ano depois. Eu acho que, na verdade, Débora, dá para ser eu e ela só, então. Pode ser? Porque E o resumo? são só quatro parágrafos, praticamente. E tem o resumo. Ah, você quer o resumo também? Tá, então vamos fazer assim. Aí, Gisele, você lê de um ano depois até Deus Pai no céu. E aí, Débora entra com o último parágrafo e o resumo. Pode ser assim? Débora, fica bem assim? Ok, tá ótimo. Então, tá bom. Então, pessoal, vamos nos preparar para a nossa leitura. A gente faz sempre uma respiração que nos traz mais concentração, mais centramento, mais atenção, né? Então, quem tem o livro pode já deixar o livro aberto. A gente então fecha os nossos olhos, solta o ar pela boca, inspira pelo nariz. E novamente expiramos pela boca aberta. Vamos sorrindo. Fechamos o ar pela boca e respiramos pelo nariz. Soltamos o ar. E mais uma vez. Inspiramos pelo nariz. E expiramos pela boca.
Vamos abrindo os nossos olhos. E então, começamos a nossa leitura. Página 45 do livro Cosmic Power. Minha primeira grande experiência com Cosmic Power. Certo dia, uma jovem mulher bateu à minha porta, buscando minha ajuda. Ela tinha ouvido falar de mim e viajou quase 2.000 quilômetros com a filha deficiente, uma adolescente de 17 anos e sua cuidadora. Ela explicou que a filha, aos 9 meses de idade, tinha sido severamente agredida pelo próprio pai. Após este ficar extremamente irritado com a criança que não parava de chorar, enquanto a mãe estava ocupada resolvendo detalhes do batismo da menina. O pai foi condenado por seu crime, mas os danos causados à criança não puderam ser revertidos. Essa mãe me explicou que a deficiência da filha nem era o maior problema. O pior mesmo era o fato de ela não ter movimentos peristálticos, isto é, era necessário sempre o uso de laxantes para que a menina pudesse defecar. Contudo, a menina não tolerava os laxantes, e estes provocavam graves efeitos colaterais. Sem os laxantes, a mãe precisava remover as fezes com os próprios dedos, o que provocava imensa dor na garota. Ela queria, então, poupar a filha de toda essa tortura. Eu concordei em receber a menina e também em aconselhar sobre o que seria melhor para ela. Eu poderia fazer a imposição das mãos sobre ela. Após o segundo dia de tratamento, a mãe me saudou aos prantos, mas eram lágrimas de alegria, pois, pela manhã, havia encontrado fezes duras na fralda da filha. A própria menina demonstrava uma alegria tão grande que ela não conseguia parar de rir. Após esse acontecido, a mãe aceitou com prazer a minha sugestão de se treinar em Cosmic Power. Um ano depois, ela me contou que a cabeça do fêmur da filha se desprendeu da articulação do quadril e perfurou a pele para fora. Apenas uma cirurgia de emergência salvaria a vida da garota. Embora a cirurgia tivesse corrido bem, a menina teve hipotermia e nada estava sendo capaz de trazê-la de volta do coma no qual tinha entrado. As enfermeiras saíram do quarto para que a mãe pudesse ficar sozinha com a filha. Em suas últimas horas de vida, subitamente, ela se deu conta da situação e pensou consigo mesma: não há mais nada a perder. Então impôs as mãos sobre a filha e assim permaneceu por algum tempo. De repente, ela notou a menina começando a se mover sob suas mãos e as bochechas dela ficando coradas. Radiante, ela saiu em disparada pelo corredor, gritando pelas enfermeiras, que rapidamente desapareceram dentro dos outros quartos. Uma enfermeira apareceu imediatamente, se benzendo, e murmurou: Deus Pai no céu. Foi aí que ela percebeu que todos estavam pensando que a garota tivesse morrido. Porém, tinha se passado exatamente o contrário. O médico disse que, dado a longa hipotermia, o que aconteceu tinha sido um verdadeiro milagre. A mulher me agradeceu imensamente e, com muita alegria, disse: Eu experimentei o que você é capaz de fazer, mas eu própria, tam, mas que eu própria também fosse capaz de fazer o mesmo, jamais poderia acreditar. E aqui tem um resumo. Cosmic Power não é nem um método
nenhuma doutrina e tampouco uma religião. Cosmic Power é energia, ou seja, espírito e consciência. Com a ajuda de Cosmic Power, recebemos respostas para perguntas de nossa vida que não são concebíveis em consciência normal. Com Cosmic Power como base de nossa postura sobre a vida e suas possibilidades, assim como ferramentas para a autodeterminação, nossa vida se torna mais profunda e mais rica em cada aspecto, em todas as dimensões. Ok, muito obrigada, Gisele, Daniela. Então, é um relato maravilhoso, né? Quanta coisa aconteceu e realmente, né? Até a freira é um milagre. E realmente acontecem milagres. A Sophie fala que com o Cosmic Power nós temos uma caixinha de remédios à nossa disposição. Mas isso aqui ainda foi mais do que um simples remédio, né? Então, eu gostaria, né, que cada um aqui pudesse expressar, né, o que sentiu quando escutou essa parte do depoimento da Sophie, o que foi tocado, ou também compartilhar algo que experimentou já com a prática do Cosmic Power, ok? Fica aberto aqui o nosso intercâmbio de experiências. Maxon, É, sem perceber, ela foi a fé, né? A fé que fez, que trouxe para ela um resultado, que é o sofrimento que ela estava, né? Então, eu falo que em alguns momentos da nossa vida, a gente deixa de acreditar em nós mesmos, né? Então, essa questão da imposição da mão, elas nos trazem grande resultado, sabe? Eu falo por mim, porque eu usava bengala, aí eu tive um acidente, um tombo que eu tomei, e eu tive um rompimento do ombro direito, do nervo, né? E o médico na época não quis operar. Então eu tenho constantemente dores nesse local. E sempre que eu sofro um pouquinho para lembrar, né? Aí eu vou lá, coloco a mão e faço a meditação. Assim, não é na hora, não, mas eu tenho um resultado, sabe? Então eu acho que é a falta da fé que a gente tem de praticar constantemente isso, sabe? Então eu falo por mim mesmo. Ok, muito obrigada. Você é cadeirante, não é? Eu sou cadeirante. Ok, que bom. Então você realmente deve estar experimentando muitas, né, coisas maravilhosas Bom, tem com, sido, para mim tem sido, viu? né? Tem que Então, agradecer esse conhecimento aí que eu estou buscando. E vocês, né? ô muito bom. Maxon, você já fez os avançados, né, para fazer a imposição de mãos em você mesmo? Eu fiz só, na verdade, foi só o básico, né? Eu agora só não fiz Isso. avançar agora por questões financeiras mesmo, né? Que começa Uhum, agora, entendeu? Mas uhum. foi só por questão financeira que eu não estou fazendo, mas tem esse trabalho aí comigo há muitos anos, né? Acredito muito. Ah, coisa boa, maravilha. É que existe, né, a imposição nos nossos centros de energia, que foi o que a Sophie fez, O e a trabalho que eu mãe da fiz com ela. menina, e a mãe da menina, né? E também existe a nossa mão local, que a gente também pode colocar, sempre a nossa mão, sem centro nenhum, em algum local que nos traz algum incômodo, né? Isso aí Sim. qualquer um, mesmo que não tenha tido conhecimento a respeito desse centro de energia e como tocar, pode sim fazer de maneira local, Uhum. ok? Ô, Débora, antes de eu fazer o curso avançado para aprender a fazer a imposição no centro de energia, esse que vai começar a semana que vem, eu fazia a respiração consciente tocando de forma local e sorrindo e respirando, por exemplo, se tem uma área da cabeça que estava doendo, botava a mão e sorrindo fazia a expiração.
Então, isso pode ser feito por qualquer pessoa. Sim, sim, localmente, qualquer pessoa, né? Mas nesse centro de energia, a gente também tanto toca o órgão, como toca algo maior que está envolvido em relação àquilo, que foi o que aconteceu aqui, né? Uhum. Mas o local, sim, todos nós podemos fazer. Maravilha. Ok, mais alguém? Josiane, Josiane. Ei, boa noite. Boa noite. Eu até me dei conta de algo que já aconteceu, sabe? É, eu fiz só o básico, né? Já quero fazer as outras etapas, mas uma coisa que eu já observei que está funcionando para mim é a respiração, porque eu sempre tive ansiedade mesmo, e às vezes falta de ar. E aí eu lembro que desde os 17 anos que eu nado, exatamente por conta dessa falta de ar que às vezes me dá, e a natação me ajudou muito. E aí, mas só que de vez em quando vem sabe aquela respiração curta? E aí, menina, depois, com esse treino da respiração do Cosmic Power, principalmente depois do básico, até que eu acho que eu tomei mais consciência, né, de estar mais comprometida, se me vem, eu não tenho tido a falta de ar, na verdade. Quando eu percebo que quer vir, eu já paro, sabe? Faço aquela expiração, contraindo o abdômen. Depois, assim, eu faço umas três, abrindo a escápula. Gente, mas é incrível, sabe? O ar entra todo. E aí, assim, eu falei, acho que eu vou dar esse depoimento, porque realmente, desde que eu fiz o básico, eu não tô tendo essa condição de falta de ar, de às vezes ficar, sabe? Quando eu percebo, aí eu paro, já faço isso. Eu falei, olha, eu acho que eu aprendi o remédio. Com essa respiração e a meditação, a gente reaprende, né, a respirar. E além do mais, essa respiração, principalmente a expiração, ela libera algum trauma que nos fez, né, prender essa respiração, né? Normalmente, uma situação muito difícil, a primeira coisa que a gente faz é segurar o ar, né? Então, é um reaprendizado e uma reprogramação, né, de todos os nossos sentimentos, de tudo que foi. É uma oportunidade de a gente fazer um reset, né, no nosso corpo, né? Mas realmente a gente precisa dessa decisão, desse empenho e pôr em prática, porque algo a gente precisa de fazer para a gente, né? Senão nada acontece. Que bom que você está praticando, né? Essa pergunta aí, Daniele, foi importante, Daniela, sobre se os próximos cursos a gente aprende, como que é aqui, sobre a imposição de mãos, né? Isso. Uhum. Sim, nos próximos cursos nós vamos aprender sobre os centros de energia e a gente vai poder fazer em nós mesmos, né? Provavelmente, cada turma, de acordo com o grupo, nós recebemos uma autorização. Agora, para fazer em outras pessoas, tem que ter um preparo especial. Mas o que é interessante é que quando nós fazemos em nós mesmos, todas as outras pessoas da nossa família, ou principalmente que estão diretamente relacionados conosco, têm algum benefício, né? Então, fazer em nós mesmos já traz alguma mudança nas outras pessoas da nossa família também, né? Ok. A Gisele quer falar. Nossa Gisele. leitora de hoje. Oi, Dani. Oi, Débora. Oi. Só de eu querer falar já tem mudança, né? Sim, Já é um passo muito grande, viu? principalmente sorrindo. É, já enfrentei bastante anindas para estar aqui falando.
Sim. En- Então, eu, desde que eu comecei a respiração consciente, o meu marido ele tem bastante problemas noturno, então ele sofre com as ansiedades, ele tem epilepsia e toma remédios para epilepsia e outros problemas que ele tem mental. E o sono dele é muito perturbado, ele é muito agitado. E eu nunca tomei remédio para dormir porque eu fico preocupada em ter que atender ele de noite, então eu não tomo remédio para dormir, mas ele toma. E depois que eu passei a fazer a respiração, quando eu acordo por causa dele, eu vou soltando ar e o sono volta naturalmente, sabe? É bem mais rápido, eu fico bem mais tranquila. Então, às vezes eu acordo e penso, bom, é só soltar o ar, inspirar, soltar, e quando eu vejo já estou dormindo. Tem sido muito bom para mim e achei bacana de compartilhar com vocês, porque realmente a gente acalma e abre mão de estar usando medicação, né? Isso é muito bom. Que bom, que bom. É, essa respiração nos traz paz e segurança, né? Porque o medo faz a gente ter essa respiração curtinha. E o medo é uma ansiedade, né? Então, quando a gente solta esse ar, a gente está confiando, né? E por isso você está experimentando, então, esse sono mais rápido, né? E a gente confia que vai acontecer o melhor para a gente e para outra pessoa que está conosco, né? Sim, Débora, só de voltar a dormir, né? Porque antes eu não voltava. Aí eu já pegava um livro, ia ler, né? E via as horas passar. Porque às vezes ele tem problemas assim a noite toda, então eu acordo várias vezes, né? E agora Uhum. não, eu penso assim, tá, acordei, já vou dormir. É muito bom. E você Eu já sou bem convidou ele para agradecida. Você convidou ele para estar aqui conosco na comunidade? Ah, convidar eu convido, mas é difícil. Uhum. E ele está respirando, Gisele? Então, Dani, peraí. Ele faz com os remédios dele, que eu vou ensinando. Tudo que eu aprendo aqui eu repasso para ele. Ele é meio difícil, assim, de se abrir, né? E aí, com os remédios, ele diz que está fazendo. E a meditação antes de dormir também. Ele está mais tranquilo, porque ele tem dificuldade de dormir. Ele tem, mesmo com medicação, ele encontra bastante dificuldade para dormir. Aí eu falo para ele, vai meditando, vai soltando o ar, né? Vai acalmando a tua mente até que tu consegue dormir. Mas ele vai. Mas dos remédios já deu bastante efeito, viu, meninas? Hum. Até os médicos estão bem surpresos assim com a medicação dele, até a medicação da epilepsia está sendo cogitada de ser retirada. A pressão dele está bem equilibrada. Isso que ele vai passar por uma cirurgia de crânio, né? Porque tem o tumor e ele está bem tranquilo também. Então, mas o sono segue agitado. É dele, né? E mais os remédios que toma, agita também, né? O ideal é que ele conseguisse vir aqui conosco, porque dentro de um grupo, né, aqui se forma um campo, né? A gente tentar passar isso para uma pessoa só, né? Primeiro que a gente precisa também de ter uma capacidade, né, uma capacitação para ensinar o outro, né? É, a gente até pede que os cursos, só quem faça os cursos, ensine as outras pessoas. A respiração até é mais fácil. Mas se ele viesse aqui conosco, né, ia ser uma outra experiência. Mas tudo bem. Eu tento estimular ele quando eu estou com os médicos, porque a gente vai muito a médico. Aí eu falo, aí ele olha, pensa, uma hora quem sabe. A gente tem que respeitar, né? Porque muitas pessoas não querem que as coisas mudem também, né? Sim. Porque tomar um passo diferente é aceitar que algo pode ser diferente também, né? Uhum. E a gente tem que respeitar todas as escolhas de todas as pessoas, né? Isso mesmo. Ok? Gratidão, Débora. Obrigada. Mais alguém? O que tocou aqui nessa passagem no livro, que vocês assim tiveram uma compreensão às vezes diferente também do método, quem também já é um instrutor, o que chamou atenção aqui?
Vocês gostariam de relatar algo? Aqui a gente está num exercício, né? Um exercício de escuta, um exercício de generosidade, porque a gente compartilhar, a gente também é generoso com o outro, né? A gente tem que tomar e também dar, né? A Priscila, Priscila. Olá, boa noite. boa É, noite. eu fiquei bem encantada com esse texto. Acho que, se eu não me engano, eu li aqui junto com o grupo alguma vez, eu já tinha lido, né? E me chama muita atenção, assim, a relação da respiração Cosmic Power com o trauma, né? Como é importante, e todo momento a gente vem trazendo nas nossas dinâmicas diárias semelhanças com o trauma, né? Ativações com o nosso trauma. E eu tinha muita ansiedade, como trouxe a outra participante, né, com relação à respiração. E hoje eu pratico a respiração em momentos muito desafiantes da minha vida, inclusive em situações de estar em hospitais grandes, né? Em campos, né, que são difíceis, esses campos de influência tão grande na nossa vida, né? Minha mãe tem Alzheimer e também tem câncer no sangue. E quando eu estou assim nos grandes centros médicos, eu pratico essa respiração. E como é importante assim perceber a calmaria que a respiração Cosmic Power traz. Então é serenidade, é paz e essa alegria do sorriso, né? Então quando eu entro no Hemorria, eu já entro sorrindo, né? Porque é desafiante demais a vida, mas quando você lê esse texto, você percebe o quanto que o quanto que a vida pode ser assim incrível com algo tão simples. E aí você realmente se torna protagonista daquilo que você vive, né? Então eu percebo assim, a minha mãe conta, ela para um lugar que as pessoas diriam assim que pavor estar no Hemorrio, né? Um lugar com tantos casos de leucemia, com tantas doenças de sangue, e ela voltar de lá assim encantada, ela dizer que nossa, aquele hospital é de primeiro mundo, como eu sou amada ali, como eu sou respeitada, como ela se sente feliz de estar ali. E quando eu recebi o diagnóstico, ela entrou no Uber assim, e ela disse assim: pelo que a médica falou, eu tenho algo muito ruim, não é? E eu disse assim: bom, não sabemos ainda, mas eu tenho certeza que nós vamos viver o extraordinário, vamos conhecer pessoas, médicos, e vamos viver coisas incríveis. E eu decidi isso. Decidi, e todas as vezes, todo mês que eu vou para o Rio, eu pratico o Cosmic Power ali. E aquele lugar que talvez parecesse tão difícil, que ativasse muitos traumas nela, ela também tem epilepsia. E, no entanto, é um lugar extraordinário para ela e ela recebe muito amor ali. Então, acho que é sobre isso, né? Sobre a gente ser essa consciência de luz a partir dessa vontade, desse desejar que seja incrível. Então, eu tenho vivido isso. Gratidão. Falou tão lindo, né? Que eu acho que a gente não tem que comentar nada. Muito obrigada, Priscila. A Vera está nos chamando aqui. É, mas só para falar que chegou atrasada. A Alessandra quer falar, né, Alessandra? Pronto. É só levantar a mãozinha, mas não tem problema. A mão eletrônica depois você aprende. Pedir para o pessoal acionar o seu som, por favor. Eu, Deu. ai, ainda não achei minha mãozinha aqui, mas também. Obrigada, Dani. Então, lindíssimo esse depoimento, né? Nós falamos de trauma e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E na maioria das vezes, né? Quando a gente fala de trauma, e aí, cancelar. E em muitos casos, nós voltamos lá na mãe. Ei, mãe. Só que eu achei esse relato maravilhoso. E no meu humilde olhar,
mostra algo poderoso, não é? A Sophie, quando eu fui aqui em São Paulo nessa última vez que ela estava aqui, ela disse assim: Olha, pega o seu pensamento quando ele vier e não acredita em nada. E quantas vezes eu ficava buscando assim, nossa, eu preciso buscar uma evolução espiritual, né? E buscava tantos meios e tantas coisas. E tinha uma essência, eu aprendi muito isso no Cosmic Power, a essência de uma sintonia amorosa. E aí, essa mãe com o Cosmic Power, cara, isso para mim é uma sintonia do amor. E ali nós temos, claro, também, quando nós encontramos essa sintonia, é inacreditável o que nós podemos fazer, não é? Por nós, por aqueles que estão no nosso caminho. Mas assim, gente, uma mãe nessa sintonia, uau, que grandioso, né? Então, esse depoimento para mim é assim, uma, um ápice de amor materno ali junto com o Cosmic Power. Só para compartilhar essa minha percepção com vocês. Que bom, muito bonito também, né, Alessandra? Obrigada. Mais alguém? Na outra página não, Débora. Daniela, você quer comentar algo? Depois eu vou comentar também. Você já comentou por cima de uma fala que a Sophie fez nessa última live que eu fiz com ela sobre o evento de novembro e o centenário do Bert Hellinger, que vai ter esse evento com ela aqui no Brasil, né? Inclusive, o evento já está sendo vendido, é algo que acho que vai ser muito único a gente poder estar com ela nesse momento, né? E na live, na hora que foi falado de trauma, ela explicou isso que você falou, que é algum momento em que a gente viveu um impacto muito rápido, muito intenso, e às vezes aquilo que foi vivido ficou suspenso no ar com aquele momento de susto. Eu levo um susto e aí eu faço. E esse susto ele se dá por essa inspiração pela boca que faz. E é uma inspiração aquela da pessoa que está afogando, né? Que puxa o ar pela boca. E é essa inspiração pela boca e tensa, que ficou suspensa naquele momento, quando a gente sintoniza com algo que nos lembra vagamente aquilo que aconteceu, a gente entra de novo nesse circuito químico interno dessa memória que ficou gravada, dessa respiração suspensa no susto, porque você prende a respiração no. E às vezes você fica literalmente suspenso no ar. É isso que significa essa expressão, né? Eu fiquei suspenso. Então, o corpo volta para aquela memória, e é por isso que a respiração consciente passa por soltar esse onde eu fiquei presa. E aí a gente ainda solta com um sorriso, porque o sorriso ele diz sim para aquele fato que foi vivenciado. Foi assim e eu sobrevivi e eu tô aqui e eu tô viva. E aí eu posso agradecer a esse fato, soltando e ensinando o meu corpo que passou tanto tempo repetindo isso com as respirações curtas, angustiadas, com aquele registro de puxar, 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 ensinando conscientemente a soltar, soltar, soltar. Então, eu achei tão maravilhosa essa explicação da Sophie na última live, sabe?
Foi um presente, né, que você trouxe hoje também. Então, eu não consigo pensar em outra coisa, porque hoje eu ouvi a live de novo, sabe, Débora? E eu não tinha ouvido a live desde que aconteceu no domingo retrasado, né? Sem ser esse anteontem ou outro. E, e aí, hoje ouvindo, eu falei, nossa, olha que riqueza, né? E eu fiquei com isso em mente e você trouxe junto também. Então, só consigo pensar nisso hoje. É, a Sofia sempre sabe contar as mesmas coisas de maneira diferente, né? E aí, uma hora, a nossa compreensão se engancha naquela palavrinha que foi um pouquinho diferente, né? Aqui nesse texto, uma parte me chamou muita atenção, quando a mãe já teve, né, fez os cursos aqui, e ela vai fazer a imposição de mãos na filha, e ela se surpreende. Eu achei que você sabia fazer, depois eu vi que eu também sabia, né? Não foi exatamente essas palavras, mas ela se surpreendeu que ela também conseguiu fazer. Então, isso nos mostra que todos nós, né, somos capazes de realizar grandes milagres. Nós somos o milagre. Então, todos nós conseguimos fazer algo de bom para nós e para os outros. E esse texto também mostra que a situação da filha, esse trauma que a filha sofreu, foi pelo pai, né? Foi uma agressão física que o pai provocou na filha. Então, aqui também passa por um outro tipo de experiência que foi citado aqui, né? A gente desenvolver essa gratidão, desenvolver esse sentimento, e aqui um sentimento que parece que houve uma reconexão com o pai. Não é para ser julgado, aconteceu o que aconteceu, e está tudo certo do jeito que foi, né? Se reconectar com a grandeza desse pai também aqui, nessa imposição. Então, esse trauma foi até mais além de um trauma físico, foi um trauma, talvez, né, essa é a minha compreensão, até de quem provocou, porque a menina tinha sequelas demais, né? Então, o Cosmic Power realmente faz isso, é uma conexão através do coração, essa conexão com essa fonte, né? A gente se torna pequeno e a gente, então, só experimenta o que o universo vai fazer. E a cura vem desde que o coração de todos sejam tocados, né? Uhum. Tanto de quem está acessando essa fonte sem uma intenção, quanto de quem está recebendo, né? E aí o Marcelo tocou a lembrar, né? Tocou de novo na palavra fé, que foi o que a gente falou da outra vez, né? Essa fé de que vai acontecer o melhor para cada um, né? De nós. Mas realmente é um relato impressionante. E a gente tem outros também, né? Que Sophie faz, ou que a gente experimenta com a gente. E tá todo mundo muito tímido aqui, né? Às vezes falar. E, e um relato é algo muito importante, porque ele nos faz, às vezes, querer experimentar, né? E ver eu também vou ser capaz de acessar essa força e ver o que que vai acontecer, né? A E Célia levantou a mão. sim, vamos ver a série. Isso. Oi. Ah, Oi? então, é porque eu não sabia se eu podia falar esse assunto que eu, que eu estou querendo falar, né? Se é nesse momento aqui. É, isso é uma coisa que foi até dita lá em São Paulo por alguém, desculpa, eu estou um pouco gripada, sobre é, o momento que a gente faz a meditação, né? Sobre pensamentos que vêm, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Então, assim, é porque eu estou sendo persistente,
desde que eu conheci o Cosmic Power, eu descobri que eu não fico sem, sabe? Mas assim, aí à medida que a gente avançou, igual agora tem um livrinho, né? E, e assim, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Aliás, desconcentrar, né, Débora? Assim, deixar esse vazio que ele sabe o que tem, né? Que quem precisa ter nesse vazio. Mas assim, a quantidade de pensamentos que vem toda vez que eu faço, parece que o tempo que eu fico é só passa, passa. Então, quando vai responder qual o pensamento, fala, eu nem lembro mais de tantos que foram. Aí, pela experiência de vocês, eu não vou desistir, porque tem hora que eu falo assim, gente, isso não é para mim, porque eu não estou conseguindo, sabe? E é toda vez, toda vez. Um dia, até um pouquinho menos, mas é muito pouca diferença. E aí, eu vou esperar 3 meses, no mínimo, né? Mas está muito difícil. Como é que é isso? É por aí mesmo? É assim mesmo? A gente não fica com a nossa mente vazia o tempo todo. A Sophie chegou até em outras leituras que a gente fez, né, no livro, ela já até compartilhamos isso aqui, né? É, não tem problema a gente também pensar, é só não alimentar aquele pensamento. Porque se você não quiser, você está indo contra algo. E a gente não é contra algo em nada, em nenhum sintoma do corpo, em nada. E um sintoma nosso, às vezes, é uma mente muito barulhenta, né? Então, não fale, não, eu não quero ficar pensando. E ela já deu uma chave também, que se a gente prestar atenção na nossa respiração, né? Como o ar está entrando, saindo quando a gente está meditando, voltar a atenção para a respiração te tira a atenção do que você está pensando. Então, sempre a gente preste atenção na respiração, como se você estivesse olhando você respirando aqui. E aí a mente já fica menos barulhenta. E um segundo que ela ficar sem pensar, você já pode fazer essa conexão. Você não vai ter consciência que você fez essa conexão, mas você faz, ok? Não desista, né? Não desistiu, não vou não, mas pelo amor de Aham, Deus, pelo tempo eu achei que eu já ia estar melhor. ok? Bom, mas Ô, eu... Débora, deixa eu só acrescentar um pontinho que me apoiou muito no início. É a gente fazer as respirações também mais caprichado, sério, porque a respiração ela ajuda a gente. Então, se você fizer antes de meditar, faz aí umas 10 ou 15 aquelas em pé. E Hum, depois você faz outras 10 ou 15 sentadas, mas capricha no tempo. 10 segundos soltando e 7 inspirando. Faz bem longo e assim, subindo, abrindo mesmo. Foca em fazer muito bem feito. As em pé, depois as sentadas. Isso ajuda muito também. Prestar atenção também na respiração e de olho fechado, focar o seu olhar aqui, nessa região entre as sobrancelhas, né? Porque são 3 medidas que, se você caprichar e fizer a respiração o ciclo inteiro, vai auxiliar a diminuir. E aquilo que Débora falou, não Não, não fui eu que briga. falei, a Sophie Não, fala isso no livro. não, eu ia falar de outra coisa agora. Aquilo que Débora acabou de falar é não adicionar um pensamento ao outro, não engajar no pensamento, mas não brigar com ele, entende? Veio o pensamento, você só não segue o fio, não engaja e não adiciona outro pensamento a ele. Você olha e você foca aqui de novo e volta para a respiração, que foi o que a professora Débora comentou. Vai ajudar muito. É, obrigada. a principal recomendação da Sophie é você, quando fechar os olhos e meditar, Focar na voltar respiração. na respiração, Sim, ok? Essa é a é o que eu principal mais faço, recomendação dela, tento fazer. ok? Com certeza. Obrigada. Ok. Então, meus queridos, chegou a hora da gente meditar.
tá bom? Vamos lá? Então, nós nos sentamos de maneira confortável, nós não vamos respirar de frente para a tela, de frente para o computador. Nós nos sentamos numa posição confortável, com a coluna ereta. Vamos sentir como estamos aqui. Ok? Todos aqui? Vamos nos olhar novamente. Vem quem está aqui conosco. Nos despedir com um sorriso. E muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Muito obrigada, Celina, pelo suporte. Boa Boa noite, noite. pessoal. Obrigada. Tchau. Buenas noches.